A pandemia da Covid-19 trouxe à tona uma pergunta que há muitos e muitos anos inquieta a humanidade. Essa pergunta lida basicamente com a presença do mal do mundo e do sofrimento humano. E ela visa relacionar essa realidade com a afirmação bíblica do poder, da soberania e da bondade de Deus. Em termos práticos, significa fazer a seguinte pergunta: se Deus é bom e todo-poderoso, por que o ser humano sofre? Na teologia, essa pergunta é definida por um conceito chamado teodiceia, cujo significado é justiça de Deus ou justificação de Deus. Quem trabalha para buscar essa resposta é como se estivesse trabalhando para dar uma justificativa à presença do mal no mundo diante do poder e da soberania de Deus. Não poucos teólogos trabalharam por essa resposta. Igualmente, não poucos deles sucumbiram diante dela. Na verdade, da ausência dela. E estes que sucumbiram abriram mão da crença do poder e da soberania de Deus. Ficaram apenas com a crença de que Deus é bom. Um Deus esvaziado de poder e de soberania. Na prática, significa afirmar que Deus está tão surpreso com a Covid-19 quanto nós, seres humanos, estamos. Significa também dizer que, assim como o horizonte é negro para a humanidade diante dessa pandemia, também o é para Deus. E, em última análise, significa afirmar que, assim como nós estamos trabalhando para resolver esse problema, Deus também está trabalhando para tentar solucioná-lo. No máximo, então, que pode se contar diante desse cenário é apenas com a solidariedade divina. O que esses teólogos desconsideram é que a Bíblia tem sim um tratamento para a questão do mal no mundo e da bondade e do poder de Deus. E esse tratamento pode ser resumido em apenas uma palavra: cruz. Porque na cruz, Deus absorve para si o sofrimento e Ele mesmo se torna vítima da maldade. Ele mesmo experimenta a presença do mal no mundo. Ele mesmo sabe na prática e numa intensidade infinitamente maior do que nós, seres humanos mortais e finitos e limitados. Ele sabe desse sofrimento numa intensidade infinitamente maior do que nós mesmos. Mas o que a Bíblia também afirma é que o sofrimento divino, na encarnação de Cristo, ele não termina no madeiro, termina com o Filho de Deus exaltado, ressurreto e governando o mundo debaixo de suas mãos poderosas e bondosas. Isso é, para então os cristãos, um consolo. Significa afirmar que nós temos o que dizer diante do sofrimento e que nós temos o que afirmar diante do mal no mundo. Eu gosto de uma afirmação do teólogo John Stott, em que ele diz o seguinte: na cruz, Deus justifica o pecador e justifica a si mesmo no mundo sofredor. Isto é, pela cruz, nós podemos obter dois consolos. O primeiro, Deus providenciou a salvação e o perdão para os seres humanos. E o segundo, Ele mesmo conhece a presença do mal e do sofrimento humano. Então, diante desse fato, nós podemos olhar para frente e saber sim que há um horizonte claro diante do poder e da soberania de Deus. Eu também ouvi recentemente um teólogo afirmando que, diante desse Deus esvaziado, sem poder e sem soberania, não há qualquer aprendizado que possamos obter por meio do sofrimento. Novamente, a cruz rechaça essa afirmação, porque na cruz de Cristo aprendemos que todo mal, todo sofrimento, ele tem um propósito. Assim como o sofrimento de Cristo culminou na nossa salvação, todo sofrimento que o ser humano passa tem sim, em última análise, um propósito divino por trás dele. Agora, o consolo e a esperança que nós podemos obter da cruz de Cristo e dos seus resultados é que não está baseado essencialmente no aprendizado que nós obteremos lá na frente. Este fato, embora certo, hoje ele é imprevisível para nós. Nós não podemos saber qual é o aprendizado que obteremos, por exemplo, com a Covid-19. Mas uma coisa é fato: esse aprendizado, que certamente virá, colocará em nossos lábios o louvor a Deus. Portanto, diante dessa escuridão que nós estamos vivendo hoje, ao olhar para a Bíblia, nós podemos olhar para frente também e dizer o seguinte: eu não sei o que me espera no futuro, mas o que eu sei é que diante desse futuro que estará prestes a se descortinar na minha frente, os meus lábios entoarão o louvor a Deus. Por quê? Porque Ele não é apenas bom, Ele é todo-poderoso e soberano. Esse sofrimento, assim como teve início, também terá um fim. O mesmo Deus que viu o início da pandemia também decretou já o seu fim, para que todos nós possamos, em nossos lábios, louvar a Deus
pelo seu poder e pela sua bondade. Querido, fique com essa palavra e que Deus te abençoe.